Nos acessos ao Kremlin já se preocupava com que não o empurrassem, espetando os cotovelos para fora com ar ameaçador. Porém, nas portas de Santa Trindade, apesar de toda a sua firmeza, as pessoas que, pelos vistos, ignoravam o desígnio patriótico que o levara ao Kremlin, apertaram-no de tal modo contra a parede que se viu obrigado a resignar-se a parar, enquanto, com um som badalado sob os arcos, passavam pelas portas as carruagens. Ao pé de Pétia estavam uma campónia, um lacaio, 2 comerciantes e um soldado reservista. Depois de ficar um pouco junto às portas, Pétia, sem esperar que passassem todas as carruagens, tentou ir em frente antes dos outros e, com decisão, começou a trabalhar nesse sentido com os cotovelos. Mas a campónia que estava à frente dele, a primeira contra quem aplicou os cotovelos, gritou-lhe com raiva: "Estás a empurrar, fidalguinho? Não vês que está toda a gente à espera? Onde achas que vais?" "Assim qualquer um vai querer passar", disse o lacaio, e empurrando também com os cotovelos, enxutou Pétia para o canto mal cheiroso ao pé das portas. Pétia limpou com as mãos o suor que lhe cobria a cara e ajeitou os colarinhos já empapados em suor. Uns colarinhos que ele tinha composto tão bem em casa à adulta. Pétia sentia que estava com um aspecto pouco apresentável e temia que, se aparecesse assim diante dos Kammerherren, não o deixassem ter audiência com a sua majestade. Mas com semelhante aperto não tinha possibilidade de se pôr em ordem e passar para o outro lado. Um dos generais que passavam nas carruagens era conhecido dos Rostov. Pétia quis pedir-lhe ajuda, mas acabou por pensar que isso não seria digno de um verdadeiro homem. Quando todas as carruagens passaram, a multidão avançou e levou Pétia na corrente até à praça já cheia de povo. Havia gente não só na praça, mas também nas rampas e telhados. Mal Pétia se viu na praça, ouviu nitidamente o badalar dos sinos e o rumor alegre do povo que enchiam todo o Kremlin. No primeiro momento o aperto não era grande, mas de repente todas as cabeças ficaram sem chapéus e toda a gente se precipitou ainda mais para a frente. Apertavam Pétia de tal maneira que não conseguia respirar. Houve um grito uníssono: "Urra, urra, urra!" Pétia ergueu-se em bicos de pés, pôs-se aos empurrões, aos beliscões, mas não conseguia ver mais nada a não ser o povo a envolvê-lo. Havia em todas as caras uma expressão comum de enternecimento e entusiasmo. Uma comerciante que estava ao lado de Pétia chorava. Corriam-lhe as lágrimas pela cara. "Nosso pai, nosso anjo, paizinho", murmurava ela, limpando as lágrimas com os dedos. "Urra!" gritava-se por todo lado. Por um momento a multidão ficou parada, depois voltou a atirar-se para a frente. Pétia, fora de si, cerrando os dentes e arregalando ferozmente os olhos, atirou-se para a frente de cotovelos em risco e gritando "urra!", como se estivesse pronta a matar todos e a si mesmo. Mas de todos os lados avançavam caras igualmente ferozes e com os mesmos gritos de urra. Então, com sua majestade é assim, pensava Pétia. Não, é impossível apresentar-lhe pessoalmente o pedido, é atrevimento demais. Apesar disso, continuava a furar por entre a multidão, tentava avançar e, por entre o mar de costas que estavam à sua frente, conseguiu descortinar um espaço vazio coberto por uma passadeira vermelha. Logo a seguir, a multidão ondulou para trás. Mais à frente, os polícias empurravam quem se aproximasse demais do cortejo. O imperador passava indo do palácio para a Catedral da Assunção. E Pétia, inesperadamente, levou uma pancada tão forte nas costelas e ficou tão apertada entre as pessoas que a vista se lhe trovou de repente e perdeu os sentidos. Quando voltou a si, um clérigo de batina azul e com um puxo de cabelo grisalho na nuca, pelos vistos um salmista, segurava-o com uma mão pelas axilas e com a outra protegia-o do aperto da multidão. "Atropelaram o fidalguinho", dizia o salmista. "Como é possível? Cuidado, atropelaram. Sua Majestade entrou na Catedral da Assunção. A multidão cedeu, fez-se mais rala e o salmista pôde levar Pétia, branca e quase sem poder respirar, até o canhão Czar. As pessoas tiveram pena do rapaz e viraram a sua atenção para ele, concentrando-se o aperto de repente em torno dele. Os que estavam mais perto ajudaram, desabotoaram-lhe a sobrecasaca, sentaram-no em cima do canhão ao mesmo tempo que descompunham alguém, os que o tinham esmagado. Assim até se pode esmagar uma pessoa e matá-la. Irra, matar uma pessoa, coitado, ficou branco como um lençol, ouviam-se os comentários. Pétia não tardou a recompor-se. Voltaram-lhe as cores ao rosto, passou-lhe a dor,
e assim, ao preço de uma curta desgraça, ganhou um lugar em cima do canhão, de onde esperava ver Sua Majestade quando ele voltasse da catedral. Pétia já não pensava em entregar-lhe o seu pedido, só queria vê-lo. Já bastava para se sentir feliz. Durante o ofício, na Catedral da Assunção, em que a ação de graças juntou dois motivos, a chegada do imperador e a assinatura de paz com os turcos, a multidão rarefez-se um pouco. Apareceram vendedores apregoando o kvass, o pão de mel, as sementes de papoila, de que Pétia gostava tanto. As conversas que se ouviam eram as cotidianas. Uma comerciante, queixando-se, mostrava o seu chale rasgado, dizendo o dinheirão que tinha pago por ele. Outra afirmava que nos tempos que corriam todos os tecidos de seda custavam os olhos da cara. O salmista, Salvador de Pétia, conversava com um funcionário sobre quem concelebrava o ofício com o reverendíssimo. O salmista repetiu várias vezes a palavra concelebrado, que Pétia não percebia. Dois jovens artesãos brincavam com as criadas servas que trincavam avelãs. Todas estas conversas, sobretudo as piadas às raparigas, muito graciosas para a idade de Pétia, não o interessavam neste momento. Estava sentado no alto do canhão e, deste seu posto elevado, continuava a emocionar-se pensando em Sua Majestade e no amor que tinha por ele. A coincidência de dor e medo com entusiasmo aumentou nele ainda mais a importância do momento. De repente ouviram-se na marginal os tiros dos canhões, assinalando a paz com a Turquia, e a multidão precipitou-se para ver os canhões a disparar. Pétia também queria correr para lá, mas o salmista, que tomara sob a sua proteção o fidalguinho, não o deixou ir. Ainda se ouviam os tiros dos canhões quando, em passo de corrida, saíram da Catedral da Assunção os oficiais, os generais, os Kammerherren e depois, já sem tanta pressa, outras individualidades. De novo as pessoas se desbarretaram. E os que tinham corrido para ver os canhões corriam agora de volta. Finalmente saíram das portas da catedral 4 homens de fardas e faixas. Urra, urra! Voltou a gritar a multidão. Qual deles é? Qual é? Perguntava Pétia num tom suplicante. Mas ninguém lhe respondia. O entusiasmo ou o rubro nem deixava que as pessoas o ouvissem. Pétia, então, escolhendo um dos 4, concentrou nele todo o seu enlevo e, embora não fosse ele o imperador, fartou-se de lhe gritar urra com a voz rouca, decidindo em definitivo que no dia seguinte seria militar. A multidão correu atrás do imperador, acompanhou-o até ao palácio e depois começou a dispersar. Já era tarde, Pétia ainda não comera nada e estava banhado em suor. Mas não queria voltar para casa e, com a multidão menos densa, mas assim ainda numerosa, ficou parado diante do palácio durante o almoço do imperador, olhando para as janelas, esperando mais qualquer coisa, com inveja, em igual medida dos dignatários e dos lacais que serviam à mesa e se viam através das janelas. Ao almoço, Valuev disse, voltando a cabeça para a janela: "O povo espera ainda ver Vossa Majestade." Fim do almoço, o imperador levantou-se e, ainda a comer o biscoito, saiu à varanda. O povo, com Pétia no meio, precipitou-se para a janela. "Nosso anjo, nosso pai, o rapazinho!" Gritava o povo e gritava Pétia. Mais uma vez, as mulheres e alguns homens mais fracos, entre eles Pétia, choraram de felicidade. Um pedaço bastante grande de biscoito que o imperador tinha na mão, partindo-se, caiu no parapeito da varanda e de lá para o chão. Um cocheiro de Podiovka, como estava mais perto do que os outros, atirou-se para a frente e apanhou o pedacinho de biscoito. Houve quem se atirasse ao cocheiro. Reparando nisso, Sua Majestade mandou que lhe chegasse um prato de biscoitos e começou a lançá-los da varanda. Que horror! Rearam-se de sangue os olhos de Pétia e, ainda mais excitado com o perigo de ser esmagado, precipitou-se para os biscoitos. Não sabia para quê, mas precisava de apanhar um biscoito das mãos do czar. Tinha de lutar por ele. Atirou-se para a frente e derrubou uma velha que tentava apanhar o biscoito, mas a senhora não se dava por vencida. Embora estivesse prostrada no chão, estendia as mãos sem conseguir alcançar os biscoitos. Pétia desviou a mão da velha com uma joelhada, agarrou num biscoito e, como se tivesse medo de ter atrasado, voltou a gritar urra, já com a voz rouca. O imperador abandonou o balcão e depois disso a maior parte do povo começou a dispersar-se. Eu não disse que ainda era preciso esperar, tinha ou não tinha razão, dizia-se em vários pontos da multidão.
Por mais feliz que Pétia se tivesse sentido, era uma tristeza para ele ter de ir para casa e saber que todo o prazer do dia findara. Pétia, saindo do Kremlin, não foi direito à sua casa, mas sim à do amigo, Obolensky, também com 15 anos, e também com a ideia de entrar para o regimento. Quando voltou finalmente para casa, Pétia declarou firme e resolutamente que, se não o deixassem ir, fugiria de casa. Então, no dia seguinte, embora sem ter cedido por completo, o conde Ilya Andreevich foi informar-se sobre que lugar menos perigoso poderia arranjar para Pétia. 22. No dia 15 de manhã, 2 dias depois do relatado, estacionavam junto do palácio Slobodovskoy muitas carruagens. As salas estavam cheias. Na primeira sala, fidalgos fardados. Na segunda, comerciantes barbudos e medalhados, vestindo cafetãs azuis. Corria pela sala da Assembleia dos Nobres um rumorejar de vozes e movimentos. A uma mesa grande, sob o retrato de Sua Majestade, sentavam-se em cadeiras de espaldares altos os dignatários mais importantes, mas a maioria dos fidalgos passeava-se pela sala. Todos os nobres, os mesmos a quem Pierre via todos os dias, ora no clube, ora nas casas de uns e de outros, estavam fardados. Alguns com fardas do tempo de Catarina II, outros com as do reinado de Paulo I, outros ainda com fardas novas do reinado de Alexandre, havendo ainda quem vestisse o uniforme geral da nobreza. E o facto de todos ali estarem fardados conferia qualquer coisa de estranho e de fantástico àqueles rostos velhos e jovens, muito variados, todos eles conhecidos de Pierre. Impressionavam sobremaneira os velhos, os ceguetas, os desdentados, os carecas, exibindo a sua gordura amarelada, ou então magros e todos encarquilhados. Mantinham-se de uma maneira geral sentados e calados, mas, quando falavam e andavam, escolhiam a vizinhança de alguém mais jovem. Da mesma forma que nos rostos da multidão que Pétia viu na praça, em todas estas fisionomias havia um traço assombroso de contraste. A expectativa geral de qualquer coisa importante e solene, por um lado, e por outro, a rotina do dia anterior. A partida de Boston, o cozinheiro Petrushka, a saúde de Zinaida Dmitrievna, etc. Desde manhã que Pierre, metido na sua desconfortável farda fidalga, que já lhe estava apertada, se mantinha na sala. Estava emocionado. Uma reunião assim invulgar, não só da nobreza, mas ainda dos comerciantes, das categorias sociais, dos estados gerais, despertavam nele uma série de ideias, havia muito abandonadas, mas continuavam profundamente gravadas na sua alma sobre o contrato social e a Revolução Francesa. As palavras que lhe ressaltaram do apelo, que o imperador viria para a capital para aconselhamento com o seu povo, confirmavam nele este ponto de vista. Supondo então que neste sentido qualquer coisa de importante estava iminente, qualquer coisa porque ele tanto havia esperado, Pierre andava pela sala, escutava as conversas, mas em lado nenhum encontrava a expressão dos pensamentos que lhe interessavam. Foi lido o apelo do imperador, um apelo que provocou a admiração geral. Depois todos se dispersaram conversando. Além das conversas incidindo sobre os interesses nacionais, Pierre ouvia discussões sobre protocolo, onde deveriam ficar os decanos no momento da entrada de Sua Majestade, quando se faria o baile em sua honra, se deviam separar-se por distritos ou ficar todos juntos lá por província de Moscou, etc. Ora, quando se aflorava o tema da guerra, que era afinal a razão por que a nobreza se tinha reunido, as conversas tornavam-se indecisas e indefinidas. Toda a gente preferia ouvir a falar. Um senhor de meia idade, muito viril e bem apessoado, envergando a farda dos reservistas da Marinha, estava a falar numa das salas, tendo-se juntado várias pessoas a ouvi-lo. Pierre acercou-se da roda que se juntara ao pé do orador e dispôs a ouvir. O conde Ilya Andreevich, de cafetã de voivoda, dos tempos de Catarina, que conhecia toda a gente e circulava com um sorriso amável pelo meio da multidão, aproximou-se do grupo e pôs-se a ouvir o orador com um sorriso plácido e, como era seu costume, acenando aprovadoramente com a cabeça. O marinheiro na reserva tinha um discurso muito ousado, o que se via logo pela reação das pessoas que o ouviam e porque os mais submissos e tímidos se afastavam dele ou o contraditavam. Pierre meteu-se no meio do grupo
E depois de ter ouvido durante algum tempo, ficou com a certeza de que o orador era efetivamente um liberal, mas num sentido diferente do que pensava Pierre. O marinheiro falava numa voz de barítono sonora, cantante, fidalga, com os agradáveis R's guturais e a redução das consoantes, como quem grita coisas do género "é rapaz, o cachimbo", no tom condescendente de quem está habituado a mandar. E ficamos por aqui.